Hoje nós vamos aprender com a história de Paulo. Entenda, ele começou do lado errado. Ele começou fazendo tudo errado. O nome dele era como? Saulo. Mas Deus transformou ele em Paulo, e nunca mais ele voltou a ser Saulo. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, que nos dá muitos ensinamentos. E quero te ensinar a primeira coisa: se você já fez coisas sujas na sua vida, coisas desonestas, se Deus te tirou desse lado errado, não volte mais para esse lado errado. Por mais dificuldade, por mais aperto que você encontre, seja firme, porque Deus vai suprir suas necessidades, sem você precisar fazer nada desonesto, nada que te envergonhe, nada sujo. Amém? Eu já conversei com pessoas aqui que vieram do crime. Eu já conversei com ex-garotas de programa. Eu já conversei com pessoas que faziam coisas erradas, sujas, e elas mudaram de lado e me disseram que enfrentaram uma luta no início, mas era o mal tentando fazer de tudo para elas voltarem, mas elas continuaram firmes e Deus honrou. Se está aparecendo propostas desonestas, erradas, sujas, resista, porque você não precisa disso. Quem vai suprir sua necessidade é Deus. Paulo não voltou a ser Saulo, ele continuou sendo Paulo. Você fez sua escolha, continue firme, que Deus vai te ajudar. Amém? Agora vamos aprender uma lição aqui, mais uma com Paulo. Aqui em Atos 9, versículo 21 diz assim: e todos os que ouviam estavam quê? Atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, fazia o quê? Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha para mim, por favor. Sempre que você for fazer algo novo, você vai ter que saber lidar com desconfianças, com pessoas que não acreditam em você, com pessoas que duvidam da sua capacidade, do seu caráter, da sua fé. Você tem que aprender a lidar com pessoas que não acreditam em você. Ao invés de bater boca, ao invés de ficar irado, irada, sabe o que você deve fazer? O que Paulo fez, se esforçou mais, porque os resultados vão aparecer. E no ministério de Paulo os resultados apareceram, e ficou claro que Deus era com ele. Você não pode se influenciar com as pessoas que não estão acreditando em você, não estão acreditando nem que Deus é com você, porque elas estão olhando para a situação que você está enfrentando. Hoje você pode estar comprando fiado, mas amanhã você vai comprar à vista. Hoje você e sua filha, você e seu filho estão gemendo, ou você e seus filhos, mas você vai ter o melhor para dar para eles logo logo. Hoje você pode estar morando num lugar perigoso, hoje você pode estar passando um grande aperto, hoje pouco dinheiro parece muito para você, mas não tem problema, porque logo logo isso vai mudar, porque Deus vai trazer resultados para você. Quando Deus honrar, não vai ser feio não, tá? Não vai ser uma melhora não. Quando Deus honrar, vai ser muito bonito. Quando Deus honrar, seu testemunho vai ser muito lindo, porque Deus sabe honrar. Diga, Ele vai honrar. Ele estava sem crédito. Até os discípulos não acreditaram no início, na transformação de Paulo. De repente, nem pessoas da sua família acreditam em você. Tem gente que está buscando crédito, pedindo ajuda, e as pessoas não acreditam, não dão, porque não acreditam que você um dia vai pagar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas você pode tirar muitas lições com a história de Paulo, porque ele soube viver com uma fé madura nesses momentos difíceis. E uma coisa, você sabe por que muita gente está fraca espiritualmente, desanimada, triste, para baixo?
porque ela colocou uma expectativa tão grande que algo iria acontecer do jeito que ela estava esperando, e ela orou por aquilo, ela pediu a Deus por aquilo, ela jejuou por aquilo, ela fez uma corrente por aquilo, e aquilo não deu certo, e ela desanimou. Por quê, bispo? Porque ela esperava que ela ia ganhar aquela causa, ela perdeu, que aquela pessoa ia pagar para ela e não pagou, que aquele contrato ia ser fechado e não foi fechado, e na cabeça dela, isso ia me dar um alívio tão grande, isso ia me dar um refrigério tão grande, isso ia me ajudar tanto, eu fiz planos com isso. Só que Deus não trabalha do seu jeito, Deus não depende do tribunal do homem. Você pode ter perdido uma causa e Deus faz outra coisa para recompensar o que você perdeu. Você pode não ter visto Deus agir aonde você queria, porque Deus quer agir em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. Não veio desse lado, vai vir do outro. Não veio da frente, vem de trás, mas de algum lado vai vir, porque Deus é Deus. Agora, quando você não tem uma fé madura, quando você tem uma fé criança, você desanima, porque você criou tanto uma expectativa que iria acontecer e não aconteceu, que você desanimou. Deus não trabalha na vida de todos do mesmo jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Ele é soberano, mas Ele sempre trabalha, Ele sempre honra. Às vezes parece que Deus falhou, às vezes parece que Deus, te deixou na mão, não está te ouvindo, mas só parece, porque Ele vai surpreender você. Está dando para você entender? Às vezes a pessoa desanima, sabe por quê? Abra sua Bíblia aí, coloca esse versículo, por favor, de Coríntios. 1 Coríntios 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Os outros versículos eu vou colocar só na tela, para você acompanhar mais rápido comigo. Diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para o quê? Alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Põe próximo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, golpeando à toa. Olha para mim, por favor. Olha o que Paulo disse. Tem muita gente correndo, mas corra de tal maneira que você vença. Você sempre vai ter concorrentes, você sempre vai ter pessoas disputando com você, mas não olhe para elas, não queira o mal delas, não se compare com elas. Faça o que você faz de tal maneira, de corpo, alma e espírito. Sabe o que é de corpo, alma e espírito? De corpo é trabalhando, de alma é amando o que você faz, de espírito é com inteligência, com atenção, com sabedoria, com a cabeça, para que você tenha resultados. Você não precisa se preocupar com os seus concorrentes, porque o que Deus tem para você vai chegar até você. Tenha metas, tenha objetivo, coloque dentro de você. Esse ano não vai ser igual ao ano passado. Esse ano pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Esse ano não vai ser igual a 2024, 2023 e os demais anos. Diga, esse ano vai ser de vitórias. Coloque isso dentro de você. Esse ano vai ser abençoado. Esse ano Deus vai honrar. Esse ano Deus vai abençoar. Coloque isso dentro de você. Esse vai ser o meu melhor ano. Bispo, mas eu comecei muito mal. Lembra aquele dia que Pedro tinha começado a pescaria muito mal? Trabalhou a noite inteira. Ele estava lavando a rede, só tinha sujeira. Mas Jesus chegou ali, tá? E ele fez a melhor pesca da vida dele. Jesus virou o jogo. Ele ia voltar triste, mas Jesus fez ele experimentar do poder dele. Você pode estar pensando que esse final de ano vai ser triste, mas Deus vai te surpreender e vai virar o jogo em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Uma outra coisa que desanima muita gente, sabe o que é? É quando ela é decepcionada com alguém. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, coloca aí na tela. Esse eu queria que você acompanhasse na tela. Você pode tomar nota aí para você depois meditar. Mas olha que forte. Olha só. 1 Timóteo 4, versículo 10.
2 Timóteo, não é primeira não, filho, é segunda, obrigado. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galáxia. Tito para onde? Dalmácio. Coloca o próximo. Só quem ficou com ele? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha para mim, por favor. Você sabe como foi difícil para ele começar o trabalho em um lugar, e de repente veio a decepção do abandono. Ele só ficou com uma pessoa. Nessa situação ele só ficou com uma pessoa. Uma só. Mas se você for um pouco mais para frente, você vai ver que ele enfrentou uma situação pior. Versículo 16, diz assim, ó, lê alto aí agora. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos, o que? Me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de quê? Agora preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Em um dado momento só ficou uma pessoa do lado de Paulo. Em outra situação não ficou nenhuma do lado dele, 0. É difícil. Pessoas que disseram para você: pode contar comigo quando precisar, e quando você precisou, foi a primeira a virar as costas, a não te atender. É difícil. É difícil ver pessoas, na hora que você mais precisa, te abandonar, e ainda te dar golpe, falsificar sua assinatura, roubar seus clientes. Só você e Deus sabe o que você já passou. Mas se todo mundo abandonar, não se esqueça, Deus nunca te abandona. Os homens de fé do passado, eles sofreram isso. Em um momento difícil de Paulo, não ficou ninguém, mas Deus assistiu ele e fortaleceu ele. Você não vai vencer na sua fraqueza. Os homens de Deus venceram na força da fé. Eles tiraram forças das suas fraquezas e eles venceram. Não venceram na fraqueza, mas venceu tirando força da fraqueza. Seja forte. Seja forte. Bispo, mas está difícil. Seja forte. Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para me dar uma força. Eu pensei que fulano ia me ajudar. Não se preocupe com isso. Diga: Deus vai me ajudar. Deus permite que em dados momentos pessoas se afastem. Pessoas que nós já ajudamos, pessoas que nós contamos com elas, pessoas que nós pensamos que iriam estar do nosso lado no momento difícil, mas não estão. E de repente quem hoje está tentando te atrapalhar é quem te ajudou muito, é quem você ajudou muito, é quem de repente até te ajudou por um tempo, mas hoje está querendo te atrapalhar. Mas Deus não vai deixar. Diga: Deus não vai deixar. E tudo que essa pessoa fizer, em nome de Jesus, contra você, Deus vai transformar em bênçãos. Ou essa pessoa, ou essas pessoas, pode tramar o que for, porque do teu lado tem Deus. Diga: comigo está Deus. Olha o que ele disse: ninguém ficou comigo, mas ele foi firme. Seja firme. Bispo, sozinho é uma guerra. Tem horas que, olha, eu não sei como é que eu consigo. Você consegue porque Deus está te ajudando. Você consegue porque Deus está te fortalecendo. Você consegue porque Deus está com você. Você quer ver outra coisa que desanima muitas pessoas? Escute isso, por favor. Olha bem para mim agora. Você sabe por que tem pessoas que estão para baixo, desanimadas, desgastadas? Porque elas pensavam que a luta ia terminar mais rápido. Elas não imaginavam que a luta ia se arrastar há tanto tempo. Elas não imaginavam que essa guerra ia ser mais prolongada. Elas não imaginavam que iriam passar por certas coisas que estão passando. Elas não imaginavam que Deus ia permitir tanto desgastes. Mas Ele permitiu. E Ele sabe o que faz. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E pare de falar que você não aguenta mais, e peça forças a Deus, porque Ele não está facilitando para você, mas está te fortalecendo. Você está vivo, você aguenta.
Quando Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele falou nesse sentido, eu posso, eu aguento, passei por muitas coisas, mas Deus me sustentou. Amém? De repente, a sua tristeza é porque não veio no seu tempo, não foi rápido como você imaginava. Você pensava que já ia ter terminado essa obra. Você pensou que quando chegasse nessa idade que você tem, você ia estar numa situação melhor. Você pensou que você já iria ter arrumado muitas coisas que você planejou. Fique tranquilo, porque vai ser no tempo de Deus e Ele não falha. Amém? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter uma fé madura. Não importa quanto tempo está passando, não importa quem abandonou, não importa se não veio do meu jeito, importa é que eu tenho um Deus que cuida de mim, que quer o melhor para mim, que eu confio nele, que tem caráter, que não falha, que nunca falhou. Diga, não vai falhar comigo. Deu para você entender? É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Não é fé de enlouquecer, de ficar em conflitos, porque eu já atendi gente assim, em conflitos. Bispo, ora aí, eu acho que tem uma inveja atuando na minha vida. Eu falei, criatura, você não é de Deus? É que a inveja vai pegar em você. Ah, bispo, deve ser algum pecado escondido, o senhor está vendo alguma coisa? Meu Deus, se você estivesse fazendo alguma coisa errada, o primeiro a saber era você, não sou eu não. Mas é porque a pessoa está enfrentando um momento tão duro, tão cruel, tão difícil, sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, só gente querendo atrapalhar, que tem horas que o desespero quer tomar conta. Mas não ceda não, seja forte, porque quando Deus te abençoar, vai ser para Ele ser glorificado. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viveu, eu acho que o seu testemunho vai dar para dar num dia só não, porque depois de tudo que você já enfrentou, depois de tudo que você já ouviu, já viu, depois de tudo que você passou, é uma questão de honra, agora você ser forte, para você vencer e dar glórias ao teu Deus. Depois de tudo que você viveu, que só Deus e você, e talvez algumas poucas pessoas sabem, de repente sua filha, seu filho, amadureceu cedo, de tanto sofrimento. Sua criança hoje nem parece que tem idade que tem, porque sofreu junto com você, gemeu junto com você, mas vai sorrir junto com você, porque o seu Deus é Deus, seu Deus está vivo, seu Deus é grande. Eu quero que você creia, não é nenhum pecado você pedir ajuda. Teve um momento que Moisés não aguentou ficar com os braços estendidos naquela batalha, e ele precisava, e duas pessoas segurou os braços dele. Não é errado não é vergonhoso não é não, nós precisamos de ajuda também. Jesus precisou, quando a cruz estava pesada, Simão foi que veio ajudar ele. Tem momentos que são difíceis, mas Deus vai te dar força. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Olha para mim, por favor. Primeiro eu quero que você entenda como Deus é grande e quer te abençoar. Ele é muito grande. Eu não quero que você fique aqui tendo resultados insignificantes, alcançando coisas pequenas, que as pessoas podem atribuir à sua capacidade, à sua inteligência, à sua experiência, ao seu esforço. Eu quero que você viva o sobrenatural. Eu quero que de fato você não finja que Deus está te abençoando. Eu quero que você prove que Deus está te abençoando. Agora, entenda, Ele é muito grande, Ele é poderoso. Olha o que Davi fala na oração dele acerca de Deus. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é
Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então Deus não tem nenhuma dificuldade para te abençoar. Eu não sei quem aqui tem a dívida maior, quem aqui tem um problema mais grave, mas Deus não fica em apuros por causa do seu problema, pensando como é que eu vou fazer para ajudar ela, para resolver esse problema. É muito difícil. Para Deus não existe nem a palavra difícil. Ele é poderoso, Ele é muito grande, e Ele te deu a fé. Com Ele está riquezas e honras, com Ele está todo o poder, toda a autoridade. Ele pode tudo, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Hoje eu peguei o testemunho de um senhor, que o pai dele tinha uma condição financeira muito boa, e ele trabalhava com o pai, e um dia o pai ouviu ele dizendo: poxa, Deus tem me abençoado. Aí o pai falou: Deus não, eu. E o pai dele falou: se você ficar com esse negócio de igreja, saia da empresa. E ele entendeu que era o momento dele sair, e ele começou, humilde começo, ele começou vendendo pano de chão, né? Pano de saco, e começou a vender aqui do lado do templo, e começou a correr atrás, e hoje ele deu um testemunho lindo. E o mais bonito de tudo foi que depois que ele montou as empresas, que ele começou a vencer, casou, uma família linda, o pai dele reconheceu o Deus dele e também entregou a vida a Jesus. Agora, entenda, Deus tem poder para tudo. Eu conheço pessoas aqui que não tem segundo grau, não se formou, tem dificuldade até para assinar o nome e faz a diferença. Gente que o gerente sempre está perguntando: essa assinatura é sua mesmo? Porque está diferente. Então, no que diz respeito à grandeza de Deus, não tenha nenhuma dúvida, porque Ele pode muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é muito grande, Ele tem poder para engrandecer qualquer um. Agora, compreenda, Ele nos deu uma coisa chamada fé. Essa fé é um poder. A vida na terra é uma guerra. Esse mundo é difícil, e Deus, sabendo disso, nos deu a fé, porque só com a fé nós podemos vencer os obstáculos, as adversidades. A fé é um poder tão forte, tão grande, que quando você está na fé, ninguém te para. Quando pensam que você vai desanimar, jogar a toalha, a fé te dá força, a fé te encoraja. Olhe para o telão e leia esse versículo de 2 Coríntios 5:7. Lê alto aí. Porque andamos por fé e não por vista. Olha para mim, por favor. A fé é algo tão forte dentro do ser humano, que ele chega em lugares que sem a fé jamais ele chegaria. Tem lugares que você só vai chegar com a fé. Sem fé você não chega. Com a fé ninguém para você. A fé te dá uma coragem, uma ousadia, que você não para diante do mar, e Deus abriu o mar. Você não para diante das muralhas, mas você vê as muralhas caindo. Você não para diante dos gigantes, mas você vê a fé derrubando os gigantes. A fé faz você ousado. Os personagens que nós usamos aqui às segundas-feiras, falamos de José, que saiu da prisão, foi ser governador. Falamos de Moisés, que abriu o mar vermelho. Falamos de Josué e Caleb. Falamos dos heróis da fé. Foi por meio dessa fé que eles conseguiram enfrentar adversidades
consideradas impossíveis, mas eles prevaleceram. Se você andar pela fé e não por vista, então você consegue prevalecer diante de tudo. Ela é tão forte que você consegue ver o seu testemunho antes dele acontecer. Você consegue ver até as riquezas de detalhes. Como eu já ouvi testemunho de pessoas que passavam aqui no estacionamento, não tinha carro e dizia: meu carro eu vou estacionar bem aqui. E hoje estaciona o carro aqui. A fé faz você ver. Ela é tão forte que você nem fala para os outros, porque vão te chamar de louco. Aquilo que Deus colocou dentro de você. A fé não faz você ficar se achando inferior, incapaz. Não é para mim, não, é para mim sim. A fé na palavra de Deus faz você se agigantar. Agora, quando você vive por vista, e o diabo sabe que isso te enfraquece, e ele fica mostrando os problemas para você, então você perde a sua fé. Fique o dia todo só calculando os seus problemas, só olhando para a sua situação. Fique o dia todo só pensando em problemas. Nem dormir você consegue, nem comer direito você consegue. Sim ou não? Deus te deu a fé, e com essa fé você pode conquistar, você pode fazer a diferença. Com essa fé você pode tudo. Não tem inveja, não tem olho grande, não tem nada que pare você quando você está na fé. Quando você vê uma pessoa dizendo: eu vou parar, eu estou pensando em fazer uma besteira, eu estou desanimado, é porque saiu da fé. A fé não deixa você desanimar. A fé não deixa você jogar toalha. A fé, quando todo mundo pensa vai parar, você ressurge, você vem com força total, porque ela te empurra, ela te sustenta. Ela faz você crer em coisas que ninguém crê. Quando todo mundo se assusta, a sua fé te encoraja. Onde todo mundo para, você avança. É o poder da fé. A fé não é de todos. Deus te deu a fé. Agradeça a Ele pela fé. Tem gente que você fala: vamos lá na igreja orar. Orar? Para quem na igreja? Ela não tem essa fé. Você sabe que o ser humano, ele tem dificuldade para reconhecer Deus. O ser humano, ele é muito ingrato. Você já deve ter se deparado com pessoas que você fez de tudo para ela e ela acha que é sua obrigação. Não é assim? Deus faz tudo pelo ser humano. Ontem, 18 horas, eu estava falando aqui que Deus criou a fruta, Deus criou tudo que nós comemos. Não foi para Ele comer, foi para nós. Ele não come melancia, Ele não chupa melancia, ele não come as comidas que nós comemos, nada disso. Deus é Espírito, mas Ele fez para nós. Mas o ser humano não reconhece, o ser humano não valoriza. Agora, quem é de Deus valoriza e o reconhece. Mas Deus te deu a fé. Ela não é de todos. Ela faz você passar por momentos escuros, por momentos difíceis, que você nunca imaginou passar, e você sai desses momentos difíceis. Moisés entrou na nuvem escura. Você entra em lugares escuros, você passa por vales difíceis na vida, mas você prevalece por causa da fé. A fé é um poder muito grande. O diabo não pode com quem é da fé. Quem é da fé pode começar pequenininho, mas ele cresce. Quem é da fé pode não estar vendo nada de bom acontecer, ela sabe que vai acontecer, ela alimenta uma expectativa dentro dela, ela tem uma confiança, uma segurança em Deus, que Ele não vai falhar, que Ele vai agir, e Deus sempre age. Deus nos deu esse poder. Nós não podemos ser tímidos, medrosos. Jesus disse para os discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ele nos deu a fé. Quando Moisés começou a clamar, ele falou: Moisés, tem um cajado na sua mão, levanta o cajado, manda o povo marchar. E ele abriu o mar. Ele estava mostrando que não tem limite para a fé. Se a sua intenção é boa, não é se exaltar, mas é glorificar Deus. Se a sua intenção é boa,
é querer crescer, não para ostentar, mas para sustentar a obra de Deus, para ter o melhor para a sua família. Se você não quer ter para ficar comparando com A, com B ou com C, se a sua intenção é boa, você pode dizer: Deus pode me abençoar, porque eu vou glorificar teu nome. E Ele abençoa. Ele te deu a fé para isso, para aguentar os momentos duros da vida, os momentos das rebordosas, os momentos críticos, os momentos onde você tem uma decepção atrás da outra, os momentos que você nunca imaginou que ia passar, mas por causa da fé você passa, você vence. Você vence. Quando era para você desabar, sua fé te mantém de pé. Quando todo mundo está dizendo não, a sua fé está dizendo sim, e você está insistindo. Deus te deu essa fé. Essa fé é um poder muito grande. O diabo teme essa fé. Essa fé incomoda o inferno, porque foi com essa fé que os heróis da fé enfrentaram as adversidades, mas foram até o fim com Deus. Até o fim. Agora, qual é o perigo dessa fé? Qual é o perigo, bispo? O senhor falou que Deus é grande, que Deus é poderoso. É. O senhor falou que a fé é um poder. É. A fé é um poder muito grande dentro de nós. Tudo que você vê hoje na Igreja Universal era chamado de Zé Povinho, e era chamado, o bispo era chamado de megalomaníaco, de louco. Mas hoje você vê a grandeza de Deus materializada. Aí as pessoas falam mesmo, é ladrão, as pessoas falam uma série de coisas, é sorte, nasceu com bumbum para a lua. Mas você sabe, quando você vence pela fé, você sabe tudo o que você passou, e você sabe que não foi sorte, você sabe que foi Deus, Deus e você. E você sabe que as pessoas falam muitas coisas. O rapaz deu testemunho e falou: bispo, acredita? Teve gente da minha família dizendo que eu estava roubando, só porque agora está dando tudo certo para mim. Então a fé é maravilhosa. Ela te anima. Ela faz você olhar para os problemas gigantescos e desconsiderar todos eles, crendo na palavra de Deus. Então quando você anda por fé, você é forte. Você é forte. Está todo mundo dizendo não, você está dizendo eu vou e vai dar certo. Está todo mundo assustado e está você crendo. Você pode ver um sinalzinho como Elias. Você ora, veio uma mãozinha do tamanho, uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Ele disse: vem grande chuva. Se prepara. Você se prepara para coisas grandes, às vezes vendo coisas insignificantes, mas você sabe que Deus vai abençoar. Isso é fé. E por que ela é perigosa? Porque ela não é feita só para a conquista. Ela não foi dada para nós, só para nós glorificarmos a Deus com vitórias. Ela foi nos dada para nós santificarmos o nome de Deus e obedecermos a sua palavra. Abra aí em Mateus 22, 21. Abra aí, coloca para mim por favor, Mateus 22, 21 na tela. Eu quero te ensinar isso. Mateus 22, 21, acharam? Diz assim, preste atenção agora. Dizem-lhe eles: de César? Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de quem? De César. E a Deus o que é de Deus. Olha para mim, por favor. Imagine, Roma tinha dominado Israel. Eles pagavam impostos a Roma, a César. O Senhor Jesus vem. Eles pensavam que o Senhor Jesus ia fazer uma rebelião e ia tomar o reino. E eles estavam injuriados, pagando os tributos a César, e faz essa pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manda eles pegarem a moeda
e pergunta de quem é aquele rosto ali. Eles disseram de César. E Jesus disse: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tem muita gente aqui dentro que se diz de Deus, mas a prova que ela não é de Deus é porque lá fora ela rouba a César, ela envergonha Deus. Eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo, e eu estava com a minha esposa, Rose é testemunha, nós estávamos andando. Quando eu saí do carro e eu fui entrar no aeroporto, um homem correu, e ele falou assim: tudo bem, bispo? Eu falei: tudo bem. Ele falou: eu sou evangélico. Eu falei: que bom, Deus abençoe. Ele disse: o senhor me ajuda? Eu falei: com o quê? Ele falou: estou vendendo livros, eu escrevi um livro. Eu falei: quanto é? Ele falou: R$20. E eu tinha R$50 no bolso. Eu falei: eu não tenho trocado, só tenho 50, só tem troco? Ele disse: não, eu troco. Eu falei: eu vou pegar o avião, eu não vou poder demorar muito, tem uns 5 minutinhos, no máximo 10, eu te espero aqui. Aí ele: pode me dar. Aí eu dei os 50, ele me deu um livro. E eu fiquei esperando com minha esposa, e nada dele chegar. Você veio? Ele também não. E eu falei para minha esposa: estou triste. Não pelos R$30. Se ele me pedisse, eu dava para ele. Não é questão do dinheiro, é porque ele pensou que ele estava ganhando, mas ele estava perdendo com Deus. Ele pensou que ele estava se dando bem. Vou me esconder porque o bicho vai pegar o avião, sei que daqui a pouco ele vai ter que ir, e eu vou ganhar 30. Só que ele levou para dentro de casa um dinheiro que Deus não abençoou. Ele foi justo. Ele poderia voltar e falar: bispo, não consegui trocar, sei que o senhor já vai pegar o avião, o que é que o senhor quer? Me devolve o livro, eu dou o dinheiro, eu vou depois na igreja te dou lá, o que é que eu faço? Não é pelo valor, é pela palavra que ele disse para mim: eu vou trocar. Palavra, Deus é Deus de palavra. Se você é de Deus, você tem palavra. Eu pergunto para você, as outras vezes que eu fui no aeroporto, que ele estava lá, eu não vi. Mas se ele me viu, eu tenho certeza que ele se escondeu. Lá vem um bispo, misericórdia. E você sabe qual foi o pior? Ele dizer para mim: eu sou cristão. Ainda usou o nome de Deus. Porque quando você usa o nome de Deus para fazer coisas erradas, você pode até ganhar. Você ganha com os homens, mas você perde com Deus. E depois o diabo vem cobrar. Porque tudo que a gente faz de errado, sujo, desonesto, depois o diabo vem cobrar. Nós não precisamos disso. Sim ou não? Você não precisa colocar atestado falso. Você não precisa comprar habilitação. Você não precisa enganar os outros. Você não precisa sonegar imposto ou impostos. Você não precisa colocar coisas no seu imposto de renda que não é verdadeiro. Você não precisa de nada falso, nada mentiroso, porque isso tira a sua paz. Olha o que Paulo disse à igreja de Roma. Vai aí em Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita a quê? Às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha para mim, por favor. Foi Deus que colocou. Bispo, mas eu não entendo. Eles roubam, problema deles com Deus. Deus que resolva. Deus colocou, eu entrego na mão de Deus. Eu não sou juiz. Eu não posso querer que Deus me abençoe se eu não dou a César o que é de César, nem a Deus o que é de Deus. Hoje uma senhora à tarde falou assim para mim: bispo, eu queria contar uma coisa.
Eu já faço essa corrente há um bom tempo, mas Deus está me abençoando tanto agora, porque eu parei de murmurar. Ela disse: foi eu fazer um voto de parar de reclamar, e Deus começou a abençoar, porque Deus estava esperando eu mudar para Ele me abençoar. Porque ela disse que falava muita besteira, e Deus não abençoou enquanto ela não mudou, para o bem dela. Está dando para você entender? Você não precisa fazer nada sujo, nada desonesto. Seu patrão, não importa quem é o seu patrão, se é honesto ou desonesto, você tem que ser fiel. Não importa. Você trabalha para quem? Não importa a religião, não importa a condição, não importa. Faça a sua parte, ande na justiça. Toda autoridade é constituída por Deus. Então respeite. Respeite. Olha o que ele diz aqui no versículo 7. Ainda em Romanos 13, 7. Diz assim. Vamos continuar o 3. No 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Quer dizer, você está em paz. Se passar uma viatura aí, ó, você fica tranquilo. Mas se tu deve, meu caro, tu dá uma gelada. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão o quê? A espada, a consequência. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então Deus te deu a consciência, porque quando você faz coisa errada, sua consciência acusa, pesa. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. A quem honra? Honra. Deu para você entender o que é dar a César o que é de César? E dar a Deus o que é de Deus? Seja fiel a Deus. Não só aqui dentro, mas seja fiel a Deus lá fora também. Não minta para querer ter vantagem nenhuma. Tenha palavra. Palavra. Não fique com pressa de enriquecer rápido. Vá degrau por degrau, mas sem precisar ficar com sua consciência doendo, acusando, sem perder sua paz. Confie em Deus. Vai fazendo sua parte. Não precisa jogar na loto. Não precisa jogar no bicho, não precisa jogar na sorte. Não pegue um pouquinho da sua fé e coloque no jogo, na aposta. Confie em Deus, que Ele vai cuidar de tudo e vai te dar condições, porque Ele tem poder para te abençoar. Se Deus quiser te engrandecer, ninguém impede. Se Deus quiser te enriquecer, não tem homem nesse mundo que impeça. Amém? Se Deus quiser te exaltar, se Deus quiser exaltar o nome da sua empresa, do seu negócio, se Deus quiser te fazer grande, Ele abre as portas e você arrebenta. Mas se você não agradar a Deus, você vai lutar em vão. Veja no que você está faltando. Veja no que você está deixando a desejar. Nós vamos clamar. Deus vai responder, Deus vai abençoar, nós vamos ter vitórias aqui, eu não tenho dúvida. Mas vamos agradar a Deus. A fé agrada a Deus. A fé deixa Deus feliz. Você gosta quando seu filho está bem no colégio, quando seu filho está obedecendo. Você gosta de dar o de melhor, de dar um presente. Você gosta de honrá-lo. Você gosta de levar para um lugar para ele se distrair. Você gosta de fazer algo por ele, porque ele te deixa alegre. Deixe Deus alegre. Não deixe Deus triste, não.
Bispo, mas eu estou aqui cheio de problemas, o senhor não sabe, eu tenho uma conta para pagar agora, no final desse mês eu tenho um compromisso, mais um pouquinho eu perco meu carro. Bispo, já são 3 prestações, 4, eu estou a ponto de ser despejado, eu estou no sufoco, não está entrando nada. Será que Deus não vê? Será que Deus não sabe? Você acha que Deus não vai te abençoar? Você acha que Deus não vai te abençoar? Será que Deus não sabe que sua fé está total nele? A mulher disse: bispo, quando eu estava no meio da tempestade, no olho do furacão, nem meu marido cria, não tinha ninguém lá em casa crendo, só eu. Agora que eu venci, está todo mundo na fé. A fé é um poder tão grande que você está sozinho na empresa, na família, só você crendo, mas no final Deus mostra que é com você. Deus te deu a fé, mas cuidado para você não pegar essa fé de conquista e arrebentar lá fora, mas perder até sua salvação e comprometer sua alma. Nós vamos vencer, mas na honestidade, no que é justo. Não adianta chegar lá fora, fazer coisas desonestas, passar os outros para trás, enganar, mexer com coisas sujas e depois chegar aqui, vim trazer meu dízimo, vim dar minha oferta. Será que é isso que Deus quer? Dinheiro, dízimo de dinheiro podre, sujo, amaldiçoado. Você não precisa disso. Deus quer abençoar o trabalho de suas mãos. Deus quer dar sabedoria para você. Eu já vi pessoas chegarem aqui se sentindo a pior das piores, porque ia procurar um emprego e diziam: não, sua idade está avançada, não tem mais porta aberta para você. Gente que tinha emprego top e foi trocado por uma pessoa com muito menos experiência, e a pessoa se sentiu mal, e já com a idade avançada, Deus abençoou, está arrebentando. Não tem idade para Deus, não tem. Você pode falar tudo errado, você pode falar: nós vamos entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, não tem problema, meu caro. Se Deus te abençoar, você vai arrebentar. Eu já peguei testemunha aqui, que misericórdia. A pessoa falou cada coisa, e quando nós fomos colocar o programa no ar, falou: tem um testemunho forte, mas fala tudo errado. Falei: deixa, porque quem fala certinho vai dizer: pô, português todo errado, mas está com tudo dando certo. E às vezes a pessoa está com diplomas, fala bonitinho, corrige o português de todo mundo, mas abre a geladeira, é coco, só tem água dentro. Deus quer te abençoar. Fique em pé e diga: Deus vai me abençoar, mas eu não vou envergonhar o nome dele. Já não foi a mesma força. Diga: Deus vai me abençoar, mas eu não vou envergonhar o nome dele. Amém? Eu tenho certeza que Deus está olhando aqui para a gente agora, alegre. Tenho certeza que Deus está aqui, olhando, ouvindo, através do Espírito Santo, e dizendo assim: é isso que eu quero, porque eu vou abençoar. Ele quer abençoar, Ele quer pela fé te abençoar. Se aqueles homens não tivessem fé, coragem para fazer o que eles fizeram, nós não tínhamos testemunhos grandes como nós temos de Mar Vermelho que se abriu, de cordonizes que veio do céu para alimentar o povo no deserto, de Jordão que se abriu, de gigante que caiu. Deus quer fazer coisas grandes, porque Ele é o mesmo, mas Ele quer se agradar da gente. Quando Ele se agrada, meu caro, pode estar tudo contra você, Ele mostra que é com você. Pode se unir todos contra você, você arrebenta.